Salmo, versos e prosas. Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, apresentador do Salmo, versos e prosas. O Salmo de hoje é o 32, do versículo 8 até o versículo 11. Esse salmo é de Davi, é um poema. Meu último comentário eu comentei do versículo 1 até o versículo 7. E hoje eu quero encerrar esse salmo dizendo assim: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Aconselhar-te-ei, tendo-te sob a minha vista. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. De outra forma, não se sujeitarão. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cerca. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós justo, e cantai de júbilo todo vós que sois reto de coração. Muito bem, amados, diletos irmãos, nós vemos que esse salmo, sendo um poema, o salmista, ele apresenta as bem-aventuranças de Deus. No versículo 1 ele diz que é bem-aventurado aquela pessoa que as suas transgressões é perdoado. Bem-aventurado é o pecador e seus pecados é coberto. E bem-aventurado é um homem a quem o Senhor não atribui ou não imputa a iniquidade e em cujo espírito não há engano. E no versículo 3 o salmista ele diz que ele ficou enfermo por ter escondido seus pecados. Ele diz que enquanto ele manteve-se em silêncio acerca dos seus pecados, ele adquiriu uma osteoporose espiritual. E ele diz que isso ocorreu devido às mãos de Deus que pesavam sobre ele, ao ponto dele se tornar uma pessoa mal-humorada, onde se tornou uma pessoa carrancuda, onde para ele perdeu a própria paz. No versículo 5 ele diz que ele decidiu confessar a Deus o seu pecado. Ele diz que não escondeu de Deus a sua iniquidade. Ele confessou a Deus todas as suas transgressões e ele se sentiu perdoado da culpa do seu pecado. No versículo 6 ele diz que todos aqueles que querem receber o perdão, ele precisa orar em tempo, porque haverá um tempo que não haverá mais meio de como orar. Então precisa orar a tempo de poder chegar até Deus. E no versículo 7 ele declara que Deus o escondeu no seu esconderijo e preservou ele da angústia, que Deus colocou um alegre canto de livramento, que Deus cercou ele. Ele recebeu a proteção de Deus.
Agora no versículo 8 ele passa a dizer que as instruções que Deus diz para ele: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Essa instrução veio através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos mostra qual o melhor caminho a seguir. E o Senhor Jesus se apresenta como sendo a solução deste caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então no versículo 8 ele diz que ele recebe a instrução, ele recebe o ensino pelo caminho que deve seguir. Ele diz que recebe o conselho de Deus. Deus passa a aconselhar a ele, esse conselho interior dentro de nós, através do Espírito de Deus. E que Deus promete que vai manter-nos sob a sua vista. Mas Deus pede que nós não sejamos, que não venhamos agir como cavalo ou como mula. Porque o cavalo, ele precisa de cabresto. Quem tem fazenda sabe que um cavalo, para servir de montaria, você precisa de cabresto, colocar um freio entre seus dentes para que ele possa obedecer. E Deus não quer fazer isso conosco. Ele não quer nos manter amarrado como animal, preso como animal. Ele diz que o cavalo e a mula, ele precisa de cabresto, de freios, para se sujeitar, para ser dominado pelos seres humanos. Então Deus não quer fazer isso conosco. Ele não quer ter-nos amarrado. Mas Deus diz que se nós não obedecermos voluntariamente a sua voz, podemos pagar alguma consequência muito alta, onde ele diz que o ímpio tem muitas dores. Quando nós desobedecemos a Deus, nós nos tornamos ímpios. E ele diz que os ímpios terão muitas dores. Eu tenho observado que algumas pessoas que não servem a Deus, nos seus últimos tempos de vida, sofrem. Algumas pessoas passam, inclusive, até a vegetar por anos a fios sobre um leito hospitalar. Mas ele diz que aquele que confia no Senhor, a misericórdia do Senhor irá cercá-lo. E o versículo 11 ele passa a dizer: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos. Alegria é uma coisa, regozijo é alegria abundante. O regozijo é algo mais profundo, uma alegria intensa. Aí ele diz: vós justo, cantai, cantai. Aí ele diz: cantai de júbilo de felicidade, todos vós que sois retos de coração. Então nós vemos, irmãos, que a promessa de Deus nesse salmo, nesse louvor, nesse poema, a promessa de Deus é tão profunda, tão gloriosa, tão grande. Deus nos leva a refletir na sua benignidade, no seu amor. Quando Deus diz: eu vou instruir você, eu vou ensinar você no caminho que você deve seguir, eu vou aconselhar você, eu vou cuidar de você. Esse versículo está no versículo 8 do Salmo 32. Estamos transitando nesta vida, irmãos. Somos peregrinos. Nós temos duas escolhas: seguir o caminho da vida, pela estrada da vida, ou seguir os desejos dos nossos próprios corações.
Passar pela estrada, pelo caminho de Deus, é passar pela confissão. Usar a fé, passar pela estrada da confissão faz com que a fé seja fortalecida, seguindo com base na direção que Deus dá. Estando agora com Ele no comando da nossa vida. O processo de restauração se inicia trazendo de volta o bem-estar. Quantas pessoas perderam a tranquilidade da vida, perderam a expectativa pela vida, não tem, mesmo tendo riqueza, não tem uma vida de paz, perdeu o bem-estar. Porque o pecado guardado em silêncio gera uma grande agonia. O pecado guardado na profundeza da nossa alma nos leva à inquietude, a muitas vezes até mesmo a depressão. O pecado guardado na profundeza da nossa alma gera um atrofiamento espiritual, uma dor profunda dentro da alma. Não é dor física que estou falando daquela dor interior, uma agonia, uma tristeza, uma inquietude, onde você perde a própria esperança pela própria vida. Essa dor muitas vezes é expressa por grito da própria alma, que faz sofrer diariamente. Quando a alma grita de tristeza e dor, mostrando que a vida está em um rumo muito diferente do que o Pai gostaria que nós estivéssemos. Amados, diletos irmãos, nunca é tarde demais para buscar a Deus em confissão. Se tua alma está gritando de agonia, de tristeza, não é tarde para buscar a Deus em confissão. Pelo contrário, essa atitude deve ser tomada agora, para você ter o sentimento de perdão real, para sentir o alívio do peso da culpa. O peso da culpa é tirada quando você confessa a Deus, quando você busca a Deus. Bem como todos os efeitos dela que está agindo em sua vida, fazendo você sofrer, fazendo com que a dor da sua alma se esmague seu próprio espírito. Mas quando você confessa, esse fardo é retirado da sua alma e o alívio é imediato. Você sente o perdão e junto com o perdão vem também o conforto do bem-estar. Além disso, o perdão tira a tristeza e restaura a alegria que pode ser retribuída a Deus com cantos de louvores que exalta e que glorifica pela obra da libertação. Com a comunhão restaurada sobre a direção divina, se estabelece de modo que a condução de Deus, do amável Deus, essa condução não é forçada. Deus não força, não obriga, como quem puxa um animal teimoso que só pode ser controlado à força. Essa direção é sobre o amor, sobre a presença
da graça que conduz em um novo e vivo caminho. Diferente do que aqueles que precisam conduzir o animal precisam de cabresto. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nos tornamos desobedientes e se afastamos de Deus. E muitas vezes acumulamos tristeza. E quando conhecemos a palavra de Deus, recebemos a instrução, a direção, que nos guiarão para uma vida cada vez mais santificada. Precisamos estar dispostos. Dizer para Deus: eis-me aqui, entre em minha vida, usa o meu corpo como sendo seu tabernáculo. Se for necessário, toma-me pelas mãos, mostrando o meu caminho certo através da revelação da sua palavra, que é luz, que é uma lâmpada, é uma bússola. O salmista diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para os meus caminhos. Então precisamos conhecer, amados, aquilo que a palavra nos revela. O Senhor Jesus se apresenta como sendo solução dos nossos problemas, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em outra passagem diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Existe uma passagem onde ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a água viva descida dos céus. Então precisamos, amados, ser guiados pelo Espírito de Deus, assumir por meio da fé a nossa identidade espiritual. Eu quero orar por você. Eu quero orar por nossa vida. Pai Celestial, eu encerrei, Senhor, o Salmo 32. Nós vemos, ó Deus, que precisamos nos reconciliar contigo. Enquanto nós estivermos acumulando pecado em nossa alma, esse pecado vai nos enlaçando, nos amarrando, destruindo-nos interiormente. Sentimento de culpa, de tristeza e tribulação irão cercar a nossa própria existência. Poderemos entrar em um enclausuramento espiritual, onde o mal pode destruir-nos interiormente. Muitas vezes haverá demonstração até de um sorriso de alegria em nossa própria face, mas o nosso interior estará sendo destruído pelo sentimento de culpa, da tristeza da própria alma. E quantas pessoas não conseguem suportar a dor da alma, entram em um enclausuramento, em uma tristeza profunda. Outros, inclusive, arrancam sua própria existência, coloca fim à sua própria vida, pratica aquilo que nós chamamos os piores pecados, arrancar, destruir a sua própria vida, praticando o suicídio. Não permita, Senhor, que os sentimentos negativos nos afastem eternamente de Ti. Precisamos da Tua graça, precisamos da Tua misericórdia. Vem nos mostrar, Senhor, a direção certa, para que nós não venhamos nos perder definitivamente, nos perder para sempre, Pai. Então nos dê, Senhor, a oportunidade de sermos leal, de sermos sinceros
de confessar, Senhor, toda a nossa iniquidade, a nossa culpa, e sentir a graça do perdão envolvendo a nossa vida. Ó Deus, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Eu oro e agradeço a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, amados, diletos irmãos. Algumas pessoas estavam me interrogando, presbítero, você ficou 3 dias sem gravar. Eu estava bastante triste, amado. Perdi lá no meu trabalho pessoas que foram arrancados prematuramente pelo espírito da morte. Eu fiquei bastante triste, me abati, como se eu tivesse perdido uma própria filha. Mas já estou recuperando desse sentimento triste e voltando à gravação. Que Deus vos abençoe, amados. Fiquem na paz. Amém.